vídeo anterior, eu falei sobre o que é uma PO e qual é o trabalho que ela faz. Eu sou Eliana Fontana, da Fluir Projetos de Organização e criadora do curso PO do Futuro. Hoje eu vou falar de um tema um pouco mais delicado, que é a certificação e a remuneração de uma PO. Ele é delicado, porém ele é super necessário. É muito importante para você, quando você decide fazer uma atividade, você conhecer realmente o que acontece nessa atividade, como é esse mercado, né? Aqui eu não vou analisar nenhum curso, existem diversos cursos, eu não vou fazer nenhum tipo de análise e também não vou te prometer nenhuma remuneração fantasiosa. Eu vou fazer com que você compreenda, dentro da sua realidade, qual é a sua possibilidade de remuneração, tá bom? Você pode se perguntar, preciso fazer a certificação, preciso fazer um curso e ter o meu certificado? Já fiz tantos cursos pequenos, eu sou organizada, tenho tanta coisa já. Precisa sim. A certificação ela é obrigatória. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma cliente que comentou comigo, eu sempre pergunto onde me encontrou, se foi em uma rede social, se foi indicação, etc. E ela me disse que primeiro ela viu a página, viu as redes sociais, porém ela acessou a ANPOP, que é a Associação Nacional das Profissionais de Organização e Produtividade, para saber se eu fazia parte da ANPOP e automaticamente eu seria certificada. Então, para que ela tivesse mais segurança em contratar alguém, ela foi buscar a certeza da certificação. A certeza da certificação ficou estranho, né? Mas ela foi procurar um lugar seguro para saber da minha certificação. Então, sim, é importante. É uma coisa que a gente não pode negligenciar. E também mudaria totalmente o mercado se não fosse assim, né? É muito complicado não ter a certeza. Porque te falar sobre as maravilhas de uma atividade não faz com que você escolha essa atividade com segurança. Quanto mais informações você tiver, quanto mais reais forem essas informações, mais fácil para você tomar uma decisão. Às vezes você está num momento de mudança de carreira, está querendo fazer alguma coisa nova, diferente, ou há muito tempo você não trabalha, gostaria de entrar num mercado de trabalho que não exigisse tanto tempo e tantas agendas amarradas, etc. Então, mas de qualquer forma, sempre uma decisão. E você vai precisar tomar essa decisão baseada nas informações mais detalhadas e reais possível. Para você entrar, para você ser PO, né, para você entrar no mercado de organização, você não basta ser organizada, né, ou gostar de organização. Não é o bastante. Eu vou dar o meu exemplo, que é organizada, eu sempre fui, menos na minha mesa de trabalho. Isso eu nunca fui, agora eu tô um pouquinho melhor, mas ainda não recebo estrelinha, não. Enfim, mas eu sempre fui organizada nas minhas coisas, por quê? Até por uma situação, por uma contingência. Eu dormia com a minha avó e eu acordava muito cedo para ir trabalhar. E eu tinha muito dó de acender a luz e acordá-la. Então, o que eu fiz? As minhas coisas estavam sempre todas no mesmo lugar e eu conseguia me arrumar no escuro. Só organizando, que dá para fazer algo assim. Então, mas isso não me tornou uma PO, né? Isso não fez com que eu pudesse trabalhar no mercado de organização simplesmente por ser organizada. É uma área que envolve técnicas, estudos. Quanto mais informação você tiver, melhor você vai ser. Pensa comigo. Uma personal organizer, ela vai na intimidade ou de uma casa, de uma família, ou de uma empresa, ou numa loja,
Enfim, não tem como você não entrar muito profundamente na intimidade dessas pessoas, porque você vai manusear todos os objetos dessa pessoa. Todas as roupas, por exemplo, se for numa residência, você for fazer closet, o quarto, etc. Você sempre vai muito mais a fundo dentro daquele ambiente do que as próprias pessoas que moram lá. Então, a certificação é algo que dá segurança para o cliente. Não pode ser qualquer profissional que ele vai colocar dentro da casa dele e permitir essa entrada, esse aprofundamento, né? Ele não vai se sentir seguro para fazer isso. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham que não vale a pena investir tempo e dinheiro para fazer o curso e começar a trabalhar. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: se você não for certificada, dificilmente você vai continuar nessa carreira. Você vai ter uma limitação muito grande e vai ficar inviável para você trabalhar nisso. Então, porque você, para ser profissional de organização, pensa comigo, você está entrando dentro da vida das pessoas. Você, quando você vai fazer foto, você está com a história da pessoa ali na sua mão. Quando você está dentro de uma casa, até as roupas íntimas você vai dobrar. Sabe? São coisas muito diferentes. Você vai ver o funcionamento de uma empresa. Então, você tem que ser profissional. Não tem alternativa. Olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro que não existe nenhum ponto negativo em se certificar. E segundo que não basta você se certificar, simplesmente. Você vai continuar estudando, você tem que continuar estudando. As técnicas podem mudar, podem aparecer coisas novas. Você vai estar sempre estudando o mercado de produtos organizadores para que quanto mais conhecimento você tiver, melhor profissional você vai ser. Concorda? E mais um detalhe, se você não for qualificada tecnicamente, a sua remuneração vai sofrer muito com isso. Você pode até fazer 1, 2, 3 projetos, mas é só. Você não vai conseguir se desenvolver mais. Tem muito mais coisa para você aprender. Então agora vamos falar um pouquinho sobre remuneração, que eu sei que é um assunto recorrente de dúvidas e que você vê de tudo, você ouve e lê sobre absolutamente todos os valores que alguém pode falar. Você vai sair do curso e vai ganhar 10 mil por mês, você vai sair do curso e ganhar 5 mil por mês, 3 mil por mês. Ninguém, como eu já falei num outro vídeo, ninguém vai poder falar isso para você. Só você conhece a sua realidade. Não tem outra alternativa. O que eu vou fazer aqui é te dar um parâmetro de como isso pode funcionar. Mas te prometer um valor, eu não vou. Ok? Veja, eu não vou falar também sobre um mercado de luxo, sobre o mercado em que as pessoas têm, uma fatia do mercado que as pessoas têm altíssimo poder aquisitivo. Fica muito mais fácil de você cobrar o que realmente deveria cobrar. Mas essa não é a realidade da maioria das POs, certo? Até porque eu já falei sobre isso e quero repetir, a realidade de uma cidade para outra é muito grande, de uma região para outra do Brasil é muito grande. Quando você dá um curso online, você espera, né? E alcança realmente lugares que você nem imagina. E como que essa pessoa, como que eu posso falar para essa pessoa que ela vai ganhar o mesmo que se ganha aqui em São Paulo? Se é uma cidade pequena, se é uma cidade menor, é uma cidade com outra cultura, com outros costumes. Tudo isso influencia no seu trabalho. Então não dá para te falar quanto exatamente você vai ganhar. Então, falando nas diferenças entre as cidades, eu trouxe alguns números para exemplificar o que eu estou falando. O IBGE, ele fez, nós temos o último censo, o de 2010, porém o IBGE faz previsões
para os anos seguintes. A última previsão registrada no IBGE é a de 2021, então é nela que eu me baseei para trazer esses números. E eu não gosto de ler, mas eu não gravei os números. Então, e eu sou míope, eu vou ter que tirar o óculos. Vamos lá. Salvador. Salvador tem 2.900.000 pessoas. Já Feira de Santana, 624 mil. É quase 5 vezes, mais de 4 vezes menor. Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, 6,8 milhões de pessoas. Campos dos Goytacazes, 464 mil. Goiânia tem 1.302.000 pessoas. Aparecida de Goiânia, 600 mil. Joinville, 604 mil. Jaraguá do Sul, 184. Então, as diferenças já são numéricas e, dependendo da cidade, ela tem uma demanda maior para um determinado serviço de organização. Então, só você pode saber onde você vai apostar, ou se você vai apostar em mais de um nicho. Sabe que eu estava num evento uma vez e eu ainda tinha agência, né? Eu e minha sócia tínhamos a agência Fluir e nós estávamos num stand, uma feira de uma BUP, se eu não me engano, que são essas feiras de utilidades domésticas que a gente vai muito porque tem muito lançamento de produto, etc. Esse é um papo para outra hora, né? Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque uma PO, uma pessoa até bem relacionada, bem colocada no mercado, quando ouviu a gente explicando para uma outra PO como nós trabalhávamos, o que era agência, como era agência, etc. E também já naquela época eu já pensava nesses outros nichos, em como entrar nesses outros nichos. Ela falou assim de forma bem, como eu vou dizer, bem arrogante, assim, bem, sabe? Não adianta, não adianta atirar para todos os lados. Eu discordo. Eu discordo por tudo isso que eu falei para vocês. Eu discordo, como eu discordo de ter um único método para trabalhar. Que você não leva em consideração os costumes e os hábitos do seu cliente. Então, eu continuo afirmando que falar sobre remuneração é uma coisa muito complicada. O que eu vou te falar é um parâmetro que nós temos aqui, que toda PO trabalha por hora. Então, é um valor hora. Esse valor, ele pode variar de 80 a 150 reais. Certamente tem profissionais que cobram mais de 150, mas já cai naquilo que eu acabei de falar. Já é um mercado que tem maior poder aquisitivo. E uma coisa importante é a seguinte: se você cobra por hora, o mínimo, o ideal para o mercado é que você faça o mínimo de 2 horas para valer a pena você sair de casa e fazer alguma coisa, né? Fazer um trabalho de no mínimo 2 horas. Menos que isso, as POs geralmente não aceitam. Você vai trabalhar, mais uma vez, o usual é 6 horas por dia. Também já falei sobre isso. E depois das 6 horas que você já está fazendo aquele trabalho, o seu rendimento já não é o mesmo, você já está muito cansada e difícil de raciocinar, porque é um cansaço grande, não é pequeno, dependendo do que você está fazendo, né? E, então, o ideal é 6 horas, mas se você quiser trabalhar muito mais que isso é uma escolha sua. Nós indicamos 6 horas. Então, faz a conta comigo. Se você cobra R$200 a hora, por 6 horas de trabalho, você vai cobrar R$1.200, correto? Se você pega um projeto que demora 3 a 4 dias, quando você passar esse valor por hora,
ele muito provavelmente vai ficar inviável para o cliente. Você vai sentir isso. E no curso também a gente vai fazer muitos exercícios a esse respeito, para que você consiga ter maleabilidade de negociação, saber até onde dá para ir, onde não dá, formar os seus custos de forma que você não saia perdendo. Então, muitas coisas acabam interferindo na remuneração. Mas, se é um projeto, como eu costumo chamar, um projeto de 3, 4 dias, você pode cobrar por projeto. E por isso é importante você saber os custos que você vai ter com esse trabalho, se você vai precisar de transporte, combustível, alimentação, material, comprar material, tudo isso você tem que colocar na sua composição de valor da hora. Então, vai variar muito, muito. Algumas POs trabalham só 4 horas, outras 6, outras 8. Umas estão aqui em São Paulo, outras estão na Bahia, no Acre, no Rio de Janeiro, no Sul, que são realidades diferentes, custo de vida diferente, tudo diferente. Então, o que é importante para você? Quanto mais nichos você conhecer, quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil aumentar a sua remuneração. Porque pensa comigo, chega numa determinada época do ano que não tem muita residência para você organizar. Se você não sabe fazer mais nenhum tipo de organização, você vai parar. Agora, se você souber fazer fotos, por exemplo, você pode conseguir trabalho de foto. Se você tem uma parceria com a loja de noiva, que foi um vídeo que eu postei hoje, inclusive, você pode ter trabalho. Se você faz o corporativo, você também pode ter trabalho. Então, assim, o que eu sempre faço uma analogia com 2 profissões interessantes, que é administração de empresas e direito. Quando você vai fazer administração de empresas, e eu sei porque eu fiz, né? Você tem contabilidade, você tem recursos humanos, você tem economia, você tem estatística, você tem uma série de matérias, você aprende um pouco de todas elas. No final, se você quiser se especializar em alguma, você vai se especializar. Caso contrário, você tem uma ampla possibilidade de trabalho. Concorda? A mesma coisa no direito. Você vai aprender todos os campos do direito: tributário, societário, civil, criminal. Todos. Você vai saber um pouco de todos e depois fazer a sua escolha para uma especialização. Ou não. Mas você tem essa possibilidade, você tem uma formação. E é isso que eu quero te dar, é uma formação em profissional de organização. Por isso, eu não posso te dar um valor exato. Eu não sei exatamente com que você vai querer trabalhar e como você vai encaixar os seus conhecimentos dentro da sua realidade. Eu vou dar um exemplo bobo, gente. Se você está numa cidade pequena e nessa cidade tem algumas empresas, talvez seja melhor para você procurar por empresas, fazer materiais para entregar para a empresa, do que para residência. Você acha que na residência não vai dar muito bem, né? Então você sabe ali no teu entorno onde você pode chegar. E ser ter uma formação de profissional de organização te dá muito mais chances de trabalho. Por exemplo, você pegou um projeto de 3, 4 dias. Você vai fazer um cálculo, tirando o seu custo fixo e tudo mais, um cálculo para que você ganhe e, ao mesmo tempo, viabilize para o cliente. Tem que existir a gente fala na área comercial, um ganha-ganha. Não pode só um lado ganhar. Então, ele não fica sem organização e você não fica sem receber. Porque se você bater e fazer, cobrar por hora para uma pessoa que você vai fazer um trabalho 4 dias, aí pode ser que você não consiga o trabalho. Então, são coisas que você precisa analisar com calma, você precisa saber fazer esse cálculo,
para nunca sair perdendo. Então, a remuneração é por hora ou por projeto. Depende também, isso é importante, esse valor que eu estou falando para vocês é o valor de 80 a 150, é o valor para organização residencial. As outras têm um valor um pouco diferente. Para a empresa um pouco maior, porque envolve uma série de detalhes de confidencialidade, uma série de coisas que você pode sim cobrar um pouco mais. Já fotos você não pode cobrar tanto. Fotos digitais um pouco mais do que fotos impressas, enfim, você tem muitas nuances dentro desse mercado que você pode aproveitar ou não, né? Então, o que eu quero é que o PO do futuro seja uma entrada triunfante nesse mercado. Se você me acompanha, você sabe, eu já contei algumas histórias até através da série, das 3 temporadas, né? Eu fiz trabalhos em nichos diferentes. E o primeiro deles foi em fotografia, quando eu saí do curso e eu não sabia absolutamente nada sobre organização de fotografia. Eu tive sorte, eu tive compreensão, porque eram meus amigos, então eu errei no prazo e errei na cobrança, porque é automático, você erra o prazo, você erra a cobrança. Eu já tinha fechado um valor, então, e demorou 10 vezes mais do que eu esperava, e me deu 10 vezes mais trabalho. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu não sabia nada, eu não sabia que existia. Eu não tinha ideia de como começar, eu não tinha ideia de nada. E eu já tinha me certificado, eu já era formada. Então, é importante sim você ter muita informação sobre todo o mercado, sobre todos os nichos onde você pode atuar, para que você foque naquilo que você sabe que vai te dar remuneração. E não só das fotos, mais pelo menos duas, né? Duas que eu fiz a série, mas tem outras, possibilidades de trabalho que eu acabei fazendo, tendo que aprender sozinha, tendo que procurar um método sozinha, tendo que ler sobre isso, tendo que aprender na marra. Então, é isso que eu não quero para as próximas POs. O que eu realmente desejo com esse curso é que vocês tenham essa formação e nunca levem um susto num pedido de trabalho. Saibam como começar, saibam como cobrar e tenham feito isso, que eu acho que isso é muito importante também, que é o laboratório, né? O laboratório que geralmente é feito depois que você se certifica, que na verdade é você se colocar na fogueira e ver como você sabe. Então, eu acredito num laboratório ainda dentro do curso, para que a gente possa discutir onde você acertou, onde você precisa melhorar. Aos poucos você ir aprendendo todos, sabe, cada um dos nichos, como você deve se portar para prospectar um cliente, para atender um cliente, para fazer um orçamento. Então, eu continuo acreditando nesse método e não vejo a hora de saber a opinião de vocês. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Queria que vocês deixassem aqui, ou mandassem pelo direct, ou uma pergunta, né, uma dúvida, ou me falar o que vocês acham disso, tá bom? Se você quer ser PO, venha ser PO, mas sempre sabendo tudo o que acontece nesse mercado. Hoje a semana passada nós falamos sobre o que é a PO e como ela atrapalha. Essa semana estamos falando sobre a remuneração, a certificação, outros dados de mercado, de realidades, e eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente tem mais um papo, tá bom? Até mais!
trabalhos que você pode realizar. A parceria com a loja de noivas, a organização de fotos, os detalhes, olha só, as fotos prontas, aqui um evento que eu participei, uma palestra sobre empreendedorismo, detalhes de uma organização de closet, aqui uma aula, uma pocket class. Participei do programa Bem da Terra por 8 meses, aqui uma cozinha de um restaurante, mais fotos, mais closets e o estoque de uma loja virtual. Tanto, há muito o que fazer, muitas coisas legais. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero formar novas POs que sejam capazes de fazer todos os trabalhos possíveis dentro do nosso mercado. Vem para o PO do futuro.